Boa tarde, pessoal. Estão me escutando? Boa tarde, então. Quem fala aqui é Luísa, sou bibliotecária da UDESC. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos dar início, então, a mais uma capacitação ofertada pela Biblioteca Universitária da UDESC, no nosso projeto BU Capacita, pensado justamente para atender a demanda de vocês, da nossa comunidade, durante esse período de isolamento social. As capacitações estão sendo divulgadas nas nossas mídias sociais, por e-mail também, no site da Biblioteca Universitária a gente tem uma agenda com todas as capacitações onde vocês podem estar acessando, e já tem os links de inscrição, tudo certinho. As capacitações também estão sendo gravadas e a gente está disponibilizando no nosso canal do YouTube. Então, se vocês não conseguiram assistir alguma capacitação anterior, estão todas salvas lá, vocês podem entrar, acessar e conseguem assistir. As orientações para a emissão do certificado da capacitação de hoje serão enviadas por e-mail posteriormente, então fiquem aguardando que vai ser tudo enviado por e-mail direitinho. Obrigada a vocês, então, que estão aqui nos acompanhando. Agora dou boas-vindas à Aline Bastos. Vou apresentar a Aline, que é bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC, Rio de Janeiro, e é pesquisadora na área de internacionalização de empresas. Além disso, ela é analista de capacitações, especializada nas soluções multidisciplinares da Elsevier, Science Direct, Scopus e Mendeley, atendendo instituições acadêmicas e corporativas no Brasil e no Peru. Aline, muito obrigada por aceitar o convite, seja muito bem-vinda. A partir de agora, fique à vontade, então, para fazer a sua apresentação. Luísa, muito obrigada, agradeço imensamente sua abertura, também a apresentação, muito grata de verdade a oportunidade. Olá a todos e todas, boa tarde de minha parte, espero que vocês estejam bem e com saúde. Eu sou, então, a Aline Bastos, que a Luísa apresentou. Vou estar com vocês agora essa tarde para compartilhar um pouquinho com vocês sobre as grandes funcionalidades que Scopus tem para oferecer a vocês, de modo que vocês possam empoderar as revisões bibliográficas de vocês e conseguir compreender bastante, então, sobre o universo acerca de uma temática de pesquisa, acerca da produção existente, então, sobre um tema, e claramente entender o estado da arte de publicação de um tema. É basicamente isso que Scopus ajuda a gente a fazer. Claro que é muito denso, tem um monte de coisa para a gente conversar. Eu espero que vocês aproveitem e que a apresentação agregue valor às pesquisas de vocês, tá bom? Antes da gente começar, eu queria queria dar uma orientação a vocês. Eu vou pedir a gentileza de vocês conduzirem as perguntas de vocês num botão chamado Q&A. Se vocês derem uma reparada, a gente tem aí nos comandos do Zoom, vocês, usuários, tem um botãozinho chamado Q&A, que o símbolo dele são dois balõezinhos de diálogo, tá? Vou pedir a tua gentileza de colocar a tua pergunta no Q&A, porque fica muito mais organizado para mim, aparece a pergunta direitinho, com o nome da pessoa, muito melhor do que você colocando lá no chat, que a interface do chat aqui do Zoom é muito bacana para você ficar olhando, tentando descer, olhando as perguntas, porque ele acaba, quando você vai descendo, subindo um montão de mensagens de perguntas e eu acabo perdendo uma pergunta ou outra. Tá bom? Já vi aqui rapidinho no chat que tinha algumas preocupações a respeito se o microfone de vocês e a câmera de vocês estão desligados. Não se preocupem, automaticamente o Zoom ele bloqueia os microfones e as câmeras de todos os participantes. Só quem tem acesso à câmera e a microfone sou eu e a Luísa, tá bom? Fiquem tranquilos a respeito disso. Então, o que eu vou fazer com vocês agora? A gente vai compartilhar a tela, eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí vocês vão começar a ver o materialzinho que eu estou apresentando. Quero só que vocês me confirmem via chat se vocês conseguem visualizar a minha página, a tela do meu computador, melhor dizendo. Vocês estão vendo um tigrezinho? Ótimo. Então tá tudo certo, tá bom? Para perguntas, vocês já sabem, lá no Q&A, beleza? Maravilha. O que eu quero falar com vocês hoje sobre Scopus?
quero mostrar tudo que eu conheço de Scopus, mas eu vou dividir essa nossa 1h30 juntos em 2 etapas. Nessa primeira etapa, eu vou abordar Scopus num tom mais teórico, onde, com o apoio desse material aí que eu estou, obviamente, apresentando, vocês vão poder entender o que é Scopus, vão poder verificar a quantidade de conteúdo que nós temos indexados em Scopus, a gente vai falar um pouquinho a respeito de para que serve Scopus, também vamos abordar umas questões referentes a métricas e a gente vai comentar também sobre avaliação de títulos, para, claro, ter a noção a respeito de impacto, de reputação de um título, tá bom? E quando a gente terminar esse material, aí sim eu vou para Scopus. A gente vai para a plataforma, eu vou comentar com vocês a respeito de acesso e a gente vai lá operar tudo que é possível ser feito com o Scopus para que vocês saiam daqui hoje sabendo trabalhar bem com o Scopus, tá bom? Bem, vamos lá então. Quando a gente fala de Scopus, é preciso que fique muito claro que a gente está falando de uma plataforma do tipo referencial, ou seja, uma plataforma que tem, então, a promessa, né? Ou melhor dizendo, tem o objetivo de entregar para mim, para vocês, usuários, a informação a respeito de resumos e citações de literatura científica, literatura acadêmica. Então, desde agora, eu preciso que vocês saibam que não é a proposta de Scopus trazer e me entregar o texto completo, ok? A proposta de Scopus é outra, de conseguir me mostrar, então, essa informação referencial de documentos, de modo que eu possa compreender também informação de métricas acerca desses documentos, tá? Para fazer uma revisão bibliográfica consistente. Bem, eu tenho por Scopus o caminho para chegar no texto completo. Eu posso chegar ou não nesse texto completo, mas segura aí que a gente vai falar um pouco disso mais para frente, tá bom? Todo o conteúdo que a gente tem indexado em Scopus é um conteúdo curado, ou seja, um conteúdo que previamente, antes da efetiva publicação em seu título, ele passou por um processo chamado revisão por pares, onde o próprio nome já sugere que revisores, então, escrutinaram esses documentos para entender se esses documentos seguiam determinados padrões de qualidade, de autenticidade, por exemplo, e alguns outros critérios, de modo que possa chegar a vocês, usuários finais, o que existe de melhor, né, e mais confiável no mundo científico. E como esses documentos foram aprovados no processo de revisão por pares? Foram publicados nos seus respectivos títulos. E esses títulos, eles sendo indexados em Scopus, de igual maneira, esses documentos vão ser indexados em Scopus, tá bom? Bem, o que a gente tem de conteúdo em Scopus? A gente vai ter o seguinte, uma plataforma que está indexando 79,1 milhões de registros referenciais de documentos. Que tipos de documentos Scopus indexa, Aline? Uma grande quantidade. Mas, em suma, para você se organizar e entender bem, eu vou te dizer o seguinte, Scopus indexa conteúdo publicado em revista, conteúdo publicado em livro, Scopus indexa também conteúdo que foi apresentado em conferências e posteriormente publicados, ok? É importante que vocês saibam que também que desses 79,1 milhões de documentos, apenas 12 ou 13% desse conteúdo é de fato publicado pela Elsevier. Ou seja, os outros 87 ou 88% desse conteúdo são publicados, ou melhor, foram e são publicados por mais de 5.000 editoras. Então, eu vou encontrar em Scopus conteúdo indexado que foi publicado por Elsevier e por mais outras editoras, tá? Muitas delas, claro, a CAPES tem conteúdo assinado em texto completo, como, por exemplo, eu vou encontrar em Scopus conteúdo indexado que foi publicado pela Springer, pela Emerald, pela Taylor e Francis, por várias outras editoras. Dei uns exemplos aqui de editoras com as quais eu sei que a CAPES assina conteúdo em texto completo.
Bem, se a gente for pensar na raiz, assim, de forma bem simples, todos os documentos, eles são escritos por pelo menos um autor, e esse autor, ele vai ser afiliado a pelo menos uma instituição. E aí, com isso, a gente consegue também reunir informações acerca de autores e acerca de instituições. Essas informações, elas ficam agrupadas em perfis, ou seja, eu vou poder consultar perfis de autores e perfis institucionais. A gente tem hoje aproximadamente 16 milhões de perfis de autores e aproximadamente 70 mil perfis institucionais. Então, logo de cara, você já sabe que com o Scopus nós temos condição de fazer buscas por documentos, buscas por um perfil de um autor e buscas por um perfil institucional, ok? Mas a pergunta mais clássica que eu sempre recebo em qualquer webinar de Scopus, eu passei então já a me adiantar, já responder antes da pergunta surgir, é a seguinte: para que serve Scopus? E eu já dei para vocês essa resposta logo no início. Quando eu disse para vocês que Scopus é uma plataforma que me apoia no processo de revisão bibliográfica. Se eu preciso fazer uma revisão bibliográfica consistente para entender, então, a produção existente acerca de um tema, ou para entender o estado da arte de publicação, de produção científica acerca de um tema, eu preciso sim do apoio de Scopus, tá? Tem que ficar muito claro que Scopus não indexa tudo que é publicado a nível mundial. Nenhuma plataforma no mercado faz isso. Mas como a gente tem uma plataforma muito grande, tá? Que indexa uma grande quantidade de conteúdo, a gente consegue ter, então, uma amostra representativa que faz uma inferência, então, nessa população, considerando população aí como a produção científica a nível mundial, tá bom? Bem, como que funciona o trabalho com Scopus? Ele é simples demais. Eu gosto de entender o trabalho com Scopus pela ótica de um processo. Um processo que é composto de 3 atividades, igualmente simples. Temos a atividade de buscar, a de descobrir ou recuperar e a atividade de analisar. Bem, a atividade de buscar começa no momento que eu acesso o Scopus, coloco lá a minha estratégia de busca e até o momento antes de eu efetivamente clicar no botão buscar, no botão search, eu vou estar nessa etapa de busca. Quando eu apertar lá o botão search ou o botão buscar, o que vai acontecer? A plataforma me retorna e fala o seguinte: olha, eu encontrei uma quantidade X de resultados que satisfazem essa tua estratégia de busca dada, os teus critérios de busca oferecidos para mim. Nessa etapa, você consegue ver esses resultados, você consegue verificar métricas a respeito de cada um dos resultados, você consegue exportar esses resultados de diferentes formas. Vocês têm nessa etapa muitas possibilidades, então, nessa atividade de descobrir ou recuperar, como vocês queiram chamar. Com o Scopus, a gente, então, tem uma terceira atividade, que eu já contei para vocês, que é a atividade de analisar. Que eu posso analisar os meus resultados de busca. Por quê? Porque Scopus conta com ferramentas de apoio à bibliometria. E aí eu consigo analisar os meus resultados das buscas por documentos, eu consigo analisar um perfil de um autor para entender a produção do trabalho daquele autor, a produtividade do trabalho daquele autor, e eu consigo também fazer, então, uma avaliação da reputação ou do impacto, como vocês queiram chamar, de um título. E além de conseguir entender, então, a reputação desse título de maneira individual, eu consigo agrupar até 10 títulos e estabelecer uma comparação entre esses títulos. Eu vou mostrar tudo isso para vocês hoje, vocês vão sair daqui super entendidos de como trabalhar com Scopus, tá bom? Nesse caminho que a gente vai ter com Scopus, a gente vai encontrar uma série de métricas, tá? Coloquei algumas das métricas aqui nesse material para ilustrar a nossa conversa. Claro que eu não vou ficar aqui agora lendo cada um desses quadradinhos, porque isso não é nem um pouco efetivo, não vai trazer nenhum conhecimento
para vocês. Talvez instantâneo agora, mas daqui a 10 minutos, se eu te perguntar como que se calcula o Field Weighted Citation Impact, você não vai lembrar. Você não tem que ficar lembrando isso. Eu quero só que você saiba que depois esse material vai estar disponível para você e quando você quiser consultar, esqueci como é que se calcula a métrica tal dos Scopus. Dá uma olhada no material e você vai ter essa informação, tá bom? Bem, nesse caminho de métricas, então, a gente fala bastante a respeito da possibilidade de fazer a avaliação da reputação dos títulos, como eu já tinha mencionado. Em Scopus, todos os títulos nós conseguimos visualizar, então, essa reputação pela ótica de 3 métricas. Que métricas são essas? Nós temos, então, a métrica SiteScore, a Simago Journal Rank e a métrica SNP. São as 3 métricas que o Scopus utiliza para te mostrar a reputação ou o impacto de um título, tá? Eu preciso, então, deixar um pouquinho mais detalhada a informação acerca de SiteScore. O que é SiteScore? Vocês já sabem agora, que é uma métrica que a gente usa para avaliar a reputação de títulos. Só que, além disso, Scopus é a métrica oficial de SiteScore, é a métrica oficial de Scopus para a medição, então, dessa reputação, ok? Como que a gente vai calcular o SiteScore de um título? É muito fácil. Você adota um título, por exemplo, o título Biological Control. Maravilha. Eu quero o SiteScore de 2019 da Biological Control, que é uma revista. Eu vou pegar o seguinte, vou imaginar na minha cabeça uma fração, igual tá aqui nesse meu material, o A sobre B, tá vendo? Então, a gente tem duas partezinhas que compõem essa fração. A partezinha do A, que a gente chama de numerador, e a partezinha do B, que a gente chama de denominador, tá bom? No A, no numerador, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar o somatório do número de citações recebidos pelos documentos da Biological Control entre 2016 e 2019. É uma janela de 4 anos, onde eu considero o ano para o qual eu quero o SiteScore, mais os 3 anos anteriores, tá bom? Vou fazer esse somatório e colocar essa informação no numerador, que é o nosso A. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou precisar colocar no denominador, que é o B, o somatório da quantidade de documentos publicados pela Biological Control entre 2016 e 2019. De igual maneira, uma janela de 4 anos, tá? Onde eu tenho o ano base, que é 2019, mais os 3 anos anteriores. E aí, depois que eu já tiver essas informações, né, compondo essa fração, eu vou poder fazer a divisão e eu vou chegar no SiteScore de 2019 da Biological Control, tá bom? Bem, é importante que vocês saibam que, para fins de cálculo de SiteScore, a gente só leva em conta a informação, ou seja, de citação, né? E leva em conta na contagem de documentos apenas alguns tipos definidos de documentos. Que documentos são esses? Artigos, revisões, capítulos de livro, papéis de conferência e data papers, tá? Somente esses documentos são levados em conta para fins de cálculo de SiteScore. E o que a gente vai encontrar também em Scopus? O SiteScore Tracker. O SiteScore Tracker é uma visualização do SiteScore de um título no ano atual, no ano corrente. Ou seja, eu consigo saber mês a mês como que está sendo a evolução do SiteScore de 2020 da Biological Control, tá bom? Isso tudo eu vou mostrar para vocês também. Esse material vai estar à disposição de vocês e, como é de praxe, no final eu sempre coloco, então, as redes sociais da Elsevier para que vocês possam me seguir nesses canais, se desejarem. É por meio desses canais que a gente vai fazendo a comunicação para vocês a respeito de qualquer
nova funcionalidade das plataformas, qualquer atualização, quando nós fazemos webinars por iniciativa própria nossa sobre publicação, sobre ética em publicação, sobre formas de como organizar, então, a tua escrita científica, tudo isso a gente comunica para vocês por meio dessas redes, tá? E no final do meu material, vocês vão encontrar também os meus contatos de e-mail, para que vocês possam entrar em contato comigo se precisarem de qualquer suporte de minha parte, tá bom? E então, a gente deixa esse materialzinho no cantinho, como eu disse para vocês, vocês vão receber depois, tá bom? E a gente vai lá, então, para o navegador para começar a conversar sobre escopos. Só que antes da gente chegar aqui, já dar as estratégias e começar o processo todo de trabalho com escopos, é muito importante que vocês saibam como que se dá o acesso a escopos, tá? Scopus é uma plataforma contratada, ou seja, a CAPES assina Scopus junto ao Elsevier. E para que você, de fato, acesse Scopus, você vai estar precisando acessar Scopus ou dentro da universidade ou fora da universidade, mas com um acesso remoto, tá bom? Nesse momento que eu imagino que vocês não estão indo ao Desk, vocês vão precisar utilizar, então, esse acesso remoto para acessar Scopus dentro de casa ou a partir da casa de vocês. Como que o acesso remoto ele é dado? Ele pode ser dado por um acesso remoto da própria instituição, tá? Só para deixar claro, algumas instituições oferecem um acesso remoto próprio, não é regra, tá? Mas seria por meio de uma VPN ou de um proxy que configurados no seu computador. Em seguida, você pode ir para o navegador digitar www.scopus.com e você vai chegar na plataforma assim como eu já estou aqui dentro dela, tá bom? Mas o que é mais comum para as instituições que compõem, então, esse consórcio CAPES, é que essas instituições façam a adesão do acesso CAF, que é o acesso remoto da própria CAPES, tá? E aí, para fazer o acesso remoto CAF, você tem que ir lá no portal de periódicos da CAPES, que eu já deixei aqui preparadinho. Então, você vai no periódicos.capes.gov.br e chegando aqui nessa página do portal de periódicos da CAPES, no canto, praticamente você tentar dividir aí essa tela do teu computador em duas partes, com uma linha imaginária, você vai encontrar no canto direito, tá? Uma opção logo no topo, uma opção chamada Acesso CAF. A gente vai clicar aqui em Acesso CAF e então a gente vai encontrar uma sequência de página com uma caixinha. Nessa caixinha, você vai clicar, né? E vai encontrar uma lista associada a ela. Aqui eu tenho uma lista com o nome de um montão de instituições que compõem, então, esse consórcio CAPES. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso encontrar a minha instituição nessa lista. Para isso, eu vou digitar o nome ou a sigla da minha instituição. Então, eu vou colocar aqui, ó, o Desk, tá? E a gente vai encontrar Universidade do Estado de Santa Catarina, que é a universidade de vocês. E a gente vai clicar nesse resultado e em seguida você vai clicar em enviar. Feito isso, o que vai acontecer? Você vai para uma página na qual você vai precisar informar as suas credenciais que vão permitir com que o CAF identifique que você é afiliado ao Desk. Você vai colocar aqui o CPF, tá bem direitinho aqui determinado que vocês têm que colocar. Vocês vão colocar o CPF de vocês e a senha do ID Desk, tá bom? Feita a colocação das informações, vocês vão pedir para clicar, vocês vão pedir para fazer login. Vocês vão clicar, então, em login, tá? Clicando em login, automaticamente vocês vão voltar na página inicial do portal de periódicos da CAPES. Como eu não tenho um CPF, mas e o ID, o Desk, ligado a essa credencial, então, da UDESC, eu vou ter que voltar manualmente lá no início, no portal de periódicos da CAPES. E o que vai acontecer quando vocês retornarem? Abaixo do nome Portal de Periódicos da CAPES, a gente vai encontrar uma informação escrita: acesso por e o nome da universidade de vocês, tá? Não pode estar acesso livre. Se você tiver no portal de periódicos com acesso livre, isso vai significar que você vai ter acesso somente ao conteúdo gratuito do portal. Bom, então tem que aparecer acesso por e o nome da sua instituição.
Bom? Feito isso, você vai descer um pouquinho essa página e vai focalizar lá do lado esquerdo do portal de periódicos da CAPES. Aqui, ó, nesse lado aqui, tá? Nesse lado esquerdo, a gente vai encontrar umas seções. Temos busca, institucional, acervo e assim por diante. A gente vai precisar, nesse momento, da seção busca. Então, dá uma olhada carinhosa para ela. Quando a gente encontra aqui a seção busca, você vai reparar que a gente tem umas subopções, certo? Ó, buscar assunto, buscar periódico, buscar livro e, finalmente, buscar base. Eu vou clicar em buscar base e, então, a gente vai encontrar o seguinte, uma caixinha vai se abrir e você vai colocar Scopus, tá? Digitou o nome da plataforma, você vai clicar em enviar. E então, vamos ter aqui um resultado dessa busca. Vai estar escrito Scopus, entre parênteses, Elsevier, é um resultado clicável. Você vai clicar nesse resultado e vai ser redirecionado lá para Scopus, tá? Aline, por que você não encontra nenhum registro? Eu não encontro nenhum registro porque eu estou com um acesso livre. Acesso livre diz que eu vou ter somente acesso ao conteúdo gratuito do portal. Como o Scopus é conteúdo assinado, quem está com acesso livre não vai conseguir encontrar Scopus por aqui no portal de periódicos da CAPES e, consequentemente, não vai conseguir acessar, tá bom? Então, é muito importante que vocês façam direitinho a autenticação do CAF de vocês, tá bom? Feito isso, a gente vai, então, voltar aqui para Scopus. Vocês já tinham dado uma olhada, né? Na página inicial. E a gente retorna e daqui para frente é só trabalho com Scopus, tá bom? Mas, antes de eu começar, eu quero responder aqui. Eu tenho 2 interações no QA. Deixa eu dar uma olhada. Se forem perguntas, eu já respondo, tá bom? Não são perguntas. Então, tá bom, maravilha. Acho que vocês estão tranquilos até agora. Qualquer coisa, só colocar no QA, tá bom? É o seguinte, a gente está aqui, então, nessa página inicial de Scopus, tá? Nessa página inicial de Scopus, já me indica que eu já estou dentro da plataforma. Se você tentar acessar Scopus e direto pelo navegador, não estando autenticado por um acesso remoto ou não estando dentro da universidade, sequer você vai chegar nessa página, tá? Então, quero que você já saiba que aqui é a página inicial, você já está dentro da plataforma. O que a gente vai ter aqui, tá? A gente vai ter o seguinte, no canto superior direito, vocês vão encontrar uma bolinha, tá? Uma bolinha que está aqui com AB. O que isso significa? Significa que eu estou logada na plataforma. AB são iniciais de Aline Bastos, tá? O que aconteceu aqui? Eu fiz o meu login, de modo que eu possa ser reconhecida pela plataforma e ela possa me trazer as minhas estratégias de buscas que eu salvei anteriormente, que ela possa me mostrar aqui os meus alertas salvos, para que ela possa me mostrar as minhas listas salvas e para que eu possa salvar novas estratégias de busca, para que eu possa criar novos alertas, para que eu possa criar novas listas, tá? É uma customização da minha interação com o Scopus. Não se esquece, se você acompanhou comigo a sessão sobre Science Direct, você deve se lembrar que eu disse para você lá em Science Direct que para acessar o conteúdo assinado, vocês não precisavam de login. Lembra disso? Então, com o Scopus é a mesma coisa. Eu não preciso de login para acessar Scopus, eu já estou dentro de Scopus, tá? Eu fiz esse meu login para o caso, para a situação de se eu quiser criar alertas, eu possa criar os alertas, tá bom? E assim por diante com as outras operações relacionadas ao login. Esse login, então, não está relacionado a acesso, tá bom? É muito importante que vocês lembrem disso. A Elsevier trabalha com um modelo de cadastro único para suas plataformas. Ou seja, se você tem uma conta de login associada a Science Direct, você não vai ter que criar uma nova conta aqui em Scopus, nada disso. Você vai simplesmente
pedir para fazer login usando a mesma credencial de e-mail e senha que você loga lá em Science Direct, a mesma credencial de e-mail e senha que você loga lá em Basic, que você loga lá em Mendeley e assim por diante, tá bom? A ideia é que você crie essa conta Elsevier uma vez só por meio de uma plataforma ou de uma solução e você vá replicando, então, esse e-mail e senha para fazer login nas demais, certo? Bem, muito importante que vocês lembrem disso, tá bom? Deixa eu olhar aqui no QIA, que eu já vi subindo 2 perguntas, e agora são 2 perguntinhas mesmo, então deixa eu responder já. João Daniel me faz uma pergunta super clássica. Qual a diferença entre Science Direct e Scopus? Então, João Daniel, a diferença é a seguinte, tem muitas, mas de forma bem geral, a gente está falando de plataformas diferentes. Science Direct é uma plataforma de textos completos. Eu vou a Science Direct para acessar o conteúdo de textos completos unicamente publicado pela Elsevier, tá? Em Scopus, eu tenho outro tipo de plataforma referencial, que a ideia é indexar conteúdo não só da Elsevier, então eu recupero conteúdo publicado por outras editoras por meio de Scopus, eu tenho sim a possibilidade, um caminho para tentar chegar no texto completo, apesar do texto completo já não estar dentro de Scopus, tá? Mas ele te mostra, ele te dá um caminho para chegar no texto completo. E, por exemplo, se eu faço uma busca lá por documentos e encontra um resultado que seja um documento publicado pela Elsevier, quando você pedir para ir ao texto completo, você sai de Scopus e vai para Science Direct. A proposta das plataformas são diferentes. Scopus é uma proposta, né, muito mais focada em revisão bibliográfica, em te mostrar métricas, em te mostrar, então, o que existe de produção sobre matemática, quem é o autor que mais publica sobre aquela temática, qual a porcentagem de artigos indexados em Scopus sobre matemática. A ideia é muito mais analítica, voltada para métricas, uma revisão bibliográfica, do que Scopus, do que Science Direct, perdão, que te entrega o texto completo, tá bom? Neri me pergunta, Scopus disponibiliza apenas artigos? Não, não apenas artigos. A gente tem conteúdo aqui indexado de livros, de conferências, então você tem caminho para chegar ao texto completo desses livros, capítulos de livros, dessas conferências e de tantos outros tipos de documentos que nós temos. Sim, João Daniel, está mais próximo do Google Acadêmico, está mais próximo do principal concorrente que é da Clarivate, sim. A ideia é exatamente essa. Você pescou exatamente o que eu queria que você entendesse. Vamos lá, então, pessoal. Propriamente conversando agora do trabalho com Scopus, quando a gente chega na página inicial, a gente vai encontrar o convite, tá? Para procedermos com esse trabalho com Scopus. Lembra? Um processo de trabalho composto de 3 atividades: buscar, descobrir e analisar. Bem, o que eu posso buscar aqui em Scopus? Eu posso buscar documentos, eu posso buscar um perfil de um autor, eu posso buscar um perfil institucional, ou posso fazer uma busca avançada, que é uma busca mais criteriosa, que eu posso reunir condições em diferentes campos, tá? Até fui delatada da estratégia que eu vou fazer com vocês. Não tem problema, eu apago e a gente vai fazer tudo isso juntos, tá? Eu quero fazer com vocês uma busca avançada, só que antes de claramente eu escrever a estratégia, eu quero te explicar um pouquinho dessa busca avançada. Aqui na busca avançada em Scopus, a gente vai ter no canto direito 2 seções, uma seção de operadores e uma seção com categorias, tá? Então eu tenho em cima os operadores booleanos e os de proximidade. E abaixo nas categorias, eu vou ter a distribuição nessas categorias de campos, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma categoria autores que está reunindo vários campos a respeito de autor, tá bom? E aí, assim por diante, eu vou ter para as outras categorias. Categoria documento, vários campos relacionados a documento, tá bom? Como tipo de acesso, tipo de documento, idioma, etc. O que eu quero te mostrar é o seguinte, que se eu
coloco o meu mouse sobre um desses operadores ou sobre um desses campos, a plataforma vai me indicando para que serve aquele campo, utilizando aquele campo, aquele operador, eu estou fazendo o que na minha estratégia, tá? Eu estou pedindo o que para a plataforma. Igualmente, vocês vão verificar que do lado oposto dos operadores e dos campos, a gente vai ter sinaizinhos de mais. Para que serve esses sinais de mais? Serve para que você coloque aquele operador ou aquele campo lá na tua estratégia, tá? E conforme eu vou inserindo os operadores ou os campos, estou colocando aqui aleatoriamente só para vocês verem, a plataforma vai abaixo da linha de escrita de estratégia, me informando para que serve aquele campo ou aquele operador e como eu deveria utilizá-lo, tá bom? De forma muito fácil. O que a gente vai fazer? A gente vai usar esses recursos aqui para ajudar na escrita dessa estratégia. O que eu quero buscar com vocês? Eu quero buscar com vocês documentos que contenham termos específicos em campos específicos, tá? É o meu primeiro critério. Eu quero buscar alguns termos, sendo que eu quero que a plataforma busque esses termos em campos específicos do documento, ou seja, título, resumo e palavras-chave. Só porque eu quero, poderia ser outros campos, tá? A questão é a seguinte, aí eu vou recorrer a essas categorias e a esses operadores. O campo título, resumo e palavras-chave, ele fica guardadinho aqui na categoria conteúdo textual, tá? E o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter do ladinho desse campo o sinalzinho de mais, que eu já te ensinei para que serve. Então, a gente vai clicar no sinal de mais e eu coloco o campo título, resumo e palavras-chave ali na minha linha de escrita da estratégia. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar dentro desses parênteses aqui, eu tenho um parênteses aberto e tenho um parênteses fechando, né? Eu vou colocar dentro desses parênteses aqui a minha estratégia, vou escrever ela, só que ela é um pouquinho grande. Daí, eu já escrevi anteriormente, tá? E vou colar lá, eu vou te explicar o que eu fiz, tá bom? Deixa eu colocar aqui dentro, então, vou colar. E aí, é como se eu tivesse escrito entre aqueles parênteses, tá bom? O que eu quero buscar aqui? Eu quero pedir para a plataforma que ela encontre documentos que contenham esses termos, ou seja, esses documentos precisam ter ou o termo poluição do solo ou solo contaminado, tá? Serve um desses dois ou servem os dois juntos. E obrigatoriamente também a plataforma vai ter que encontrar ou metais pesados ou materiais radioativos ou as duas opções, tanto metais pesados quanto material radioativo, tá bom? O que a gente fez aqui? Eu coloquei com o operador booleano OR uma possibilidade da plataforma buscar um ou outro termo. Se ela encontrar um ou outro termo, tá bacana, serve para mim, tá? E logo depois eu coloquei uma condição com o operador booleano AND. Eu disse o seguinte, plataforma, tanto faz se você encontrar um desses dois termos aqui, ou os dois juntos, me serve. Mas, depois de fazer essa operação, você vai ter que obrigatoriamente, olha o AND aqui, encontrar um desses dois termos ou os dois termos no documento. E aí eu fiz uma mistura de operadores, né? Eu comecei aqui escrevendo OR, daqui a pouco eu escrevi AND, depois eu já escrevi OR de novo. Operadores diferentes. Quando a gente tem que misturar operadores, a gente tem que identificar isso para a plataforma, né? A ordem, como se fosse uma expressão numérica mesmo da matemática. Você precisa colocar essas etapas, né, divididas em parênteses. Então, tudo que está na primeira opção, ó, de poluição do solo ou solo contaminado, com o primeiro operador, eu coloquei entre parênteses. Porque eu já sabia que eu ia iniciar um segundo operador diferente. E aí, depois que eu terminei e coloquei o AND, eu já sabia que eu ia colocar um outro critério, e aí, então, eu ia precisar de um operador diferente, que era o OR, e por esse motivo, eu já coloquei aqui, ó, entre parênteses, essa parcela também, tá bom? Vocês vão reparar que todos os termos que eu coloquei aqui, eles estão entre aspas.
Por que eu coloquei entre aspas? Eu quero dizer para a plataforma o seguinte: ô plataforma, não me importam, não me interessam resultados onde você só encontra a palavra have. Have sozinho não me importa. Se você encontrar só metals, também não me interessa, eu não quero nada disso. Eu só quero documentos onde eu encontre as palavras have e metals juntinhas, formando o termo heavy metals, que é metais pesados, tá? No documento, para me entregar esses resultados, tá bom? Por isso eu coloquei as aspas. Bem, poderia colocar mais critérios aqui? Poderia. Se eu quisesse que esses documentos tivessem sido publicados após um ano específico, bastaria eu colocar um operador a mais, eu poderia digitar, né, o AND, ou poderia colocar via esse campinho de operadores, clicando no mais, tá bom? Por que um novo AND, Aline, se eu tivesse uma outra condição? Porque, presta atenção, eu já tenho uma primeira condição, que eu tenho que buscar esses termos, dessa maneira que eu escrevi, no título, resumo e palavras-chave. Se eu for adicionar mais um critério, eu tenho que colocar um outro operador AND, tá bom? Bem, o que eu vou fazer aqui agora? Já está suficiente para mim, já escrevi a minha estratégia e eu vou pedir para buscar, tá bom? Buscando, eu vou encontrar uma quantidade de documentos que vão satisfazer essa minha estratégia de busca. Encontrei 17.270 resultados de documentos que estão de acordo com a minha estratégia e aqui no centro eu estou encontrando esses resultados de documentos, tá bom? Na página de resultados, a gente já está aqui, então, nessa outra etapa, que é a atividade de descobrir ou recuperar. Eu vou ter ao centro os resultados dos documentos e do lado esquerdo eu vou ter, então, a seção de filtragem, para que eu possa refinar essa busca se eu desejar. Eu posso filtrar por tipo de acesso, por ano, por país, por instituição, por idioma. Eu tenho várias opções aqui de categorias pelas quais eu posso fazer uma filtragem, tá bom? Muitas mesmo. O que a gente tem nessa página de resultados? Os resultados propriamente ditos e algumas opções importantes. Vocês vão reparar o seguinte, tá? Que esses resultados aqui, eles estão ordenados do mais citado para o menos citado. Eu poderia verificar essa ordenação, esses resultados nessa lista de diferentes maneiras. Poderia pedir para verificar do mais recente para o mais antigo, ou do mais antigo para o mais recente. Eu tenho várias possibilidades aqui de verificação desses resultados, tá bom? Eu sempre gosto de ordenar do mais citado para o menos citado, para pegar um documento que já tem uma quantidade bacana de métricas para a gente falar um pouco sobre métricas, tá? Mas você vai ordenar como você achar melhor. Aqui, nesses resultados, abaixo de cada resultado, você vai ter a possibilidade de visualização do resumo desse documento, tá? Aí o resumo vem disponível para você. Você vai encontrar também, ao lado da opção de resumo, um botãozinho chamado Full Text, que pode ser que seja escrito para você Caps BR em vez de Full Text, tá? Mas se tiver Full Text, tá tudo certo, não tá errado não. Pode ser uma dessas duas variações, tá bom? Esse botão Full Text ou Caps BR, ele é o caminho para que você possa chegar no texto completo, tá? A opção View at Publisher também leva no mesmo lugar, mas eu indico que vocês que são usuários assinando por meio do conteúdo que a CAPES contrata, que vocês utilizem o botão Full Text ou pode estar escrito CAPES BR, tá bom? O que acontece quando a gente clica nesse botão Full Text? A gente sai de Scopus e vai lá para a página do editor, onde está o texto completo. Então, coincidentemente, esse documento é um documento publicado numa revista de Elsevier, e aí eu saio de Scopus e venho aqui para Science Direct para acessar o texto completo, tá? Poderia ter sido para o site de um outro editor. Deixa eu testar aqui com outro documento. Vamos clicar aqui nesse Full Text. Eu poderia sair para o site só Elsevier? É sério? Só porque eu quero mostrar para outros?
Tem problema. Eu saio para o site de outros editores, tá? Porque todas as revistas aqui, eu não sei o nome de todas as revistas da Elsevier. Mas estou tentando buscar uma aqui, ó. Deixa eu ver. Para vocês verem que você vai... Ah, não. Eu desisto, tá? Só Science Direct é complicada. Mas, enfim, você vai encontrar documentos publicados por outros editores e assim como a gente está vindo para Science Direct, você iria para a página onde estão disponíveis para a plataforma, onde estão disponíveis os textos da Springer, os textos da Taylor e Francis, de outras editoras, tá bom? Então, você já tem a ideia de que em Scopus, propriamente na plataforma, eu não tenho o texto completo, tá? Eu sempre vou ter o caminho para ir para o texto completo. Isso precisa ficar muito claro para vocês, tá bom? Tenho aqui 3 interações no QA, então vamos dar uma olhada aqui que a gente tem. Cláudia está me perguntando, o material vai ficar disponível? Vai ficar disponível, Cláudia. Tanto a apresentação que eu coloquei, tanto a gravação, tudo vai ficar disponível para vocês, tá bom? Faz a diferença colocar a palavra no singular ou no plural? Muito boa pergunta, Gisela. Então, não faz diferença para Scopus, porque ele vai procurar tanto heavy metal quanto heavy metals, tá? Eu só coloquei heavy metals aí porque na hora que eu estava antes um pouquinho do treinamento com vocês, eu fui jogando as palavras na minha cabeça e fui digitando. Mas não tem diferença, não. Ele vai buscar as variações, tá? Tanto heavy metal quanto heavy metals. E, inclusive, a plataforma é inteligente a ponto de verificar e recuperar os documentos onde os termos podem ser escritos de diferentes formas. Por exemplo, quando eu tenho uma palavra que possa escrever em inglês, no inglês britânico com Z, com inglês britânico com S e no inglês americano com Z, a plataforma também vai reconhecer essa variação, tá bom? Então, pode ficar tranquilo em relação a isso. Cláudia me pergunta o seguinte, hoje existe a possibilidade de abrir artigos pagos por meio do site X, eu não vou falar o nome do site X. Qual a minha opinião sobre? Então, Cláudia, isso é um tema bem sensível, tá? Acho que conforme a gente for falando aqui, os usuários vão saber do que eu tô falando. Eu acho o seguinte, tá? A opinião da Aline, que é muito ligada à opinião da Elsevier em si. Na verdade, quando os usuários tocam nessa temática, né, de acessar artigos pagos, conteúdo assinado por meio de sites, assim, de procedências complicadas, eu sempre convido os usuários a uma reflexão sobre, então, esse procedimento e sobre esse site específico que você citou para mim. Acho que o principal ponto, Cláudia, a considerar é que toda a informação, né, que está ali presente em Science Direct ou nas plataformas da Springer, você vai conseguir de um caminho ou de outro pelo portal de periódicos da CAPES. Ou, tem um documento ali que não é conteúdo contratado pelo portal de periódicos da CAPES. Mas a gente tem que ver o seguinte, tem algumas instituições no Brasil que elas contratam conteúdo à parte do que a CAPES contrata. E aí o que acontece? Aline, eu sou da USP, por exemplo. Poxa, eu estou sabendo que a UDESC assina uma coleção do Elsevier a parte do conteúdo publicado pela CAPES. Você pode ir para o bibliotecário lá na USP, se fosse o caso. Ele vai entrar em contato com a galera da equipe da UDESC e vão fazer o quê? Olha, pelo nosso serviço de commute, você tem como verificar aí se esse documento vocês têm disponível no acervo? Se tiver, eles vão super conseguir para você. Às vezes não tem o digital, mas às vezes tem o impresso daquele documento. Então, assim, acho que é muito difícil. De fato, vocês não consigam acesso a um documento, tá? Mas pode ser que você realmente não consiga um acesso àquele documento muito específico, porque deu muito azar de não estar dentro do conteúdo que é gigante contratado pela CAPES e deu azar também de nenhuma outra instituição ter, então, e fornecer via Commute para outras instituições, tá? A questão é o seguinte, que acessando pelo portal ou usando esses serviços de Commute, como eu falei, você está tendo, chegando ao documento de uma forma legal, tá? Respeitando, então, os direitos editoriais, tudo isso que é prescrito por lei. E, principalmente, Cláudia, quando a gente chega e acessa uma plataforma, essa que você falou aí, porque eu não vou repetir o nome, o que a gente tem? A gente tem um comprometimento dos teus dados de usuária,
tá? Você pode ter os seus dados, assim, roubados, tá? Essa é uma parte que me preocupa também muito, porque eu me coloco no lugar de vocês, usuários, tá? Então, é uma questão a se considerar, tá bom? Principalmente esse ponto alinhado à questão ética, tá bom, Cláudia? Mas foi bacana a gente conversar sobre isso. É sempre interessante quando os usuários falam sobre isso. Eu sempre gosto de comentar, tá bom? Mas vamos lá, então. O que acontece quando eu clico, tá, no título de um documento desse? Eu vou acessar os detalhes do documento. O que eu tenho nos detalhes do documento? Eu tenho a informação referencial propriamente dita. Eu tenho aqui a informação de onde esse documento foi publicado. Eu tenho o título. Eu tenho aqui a informação que esse documento é uma revisão, um artigo de revisão, tá? Sei que esse documento foi publicado por esses autores e que esses autores são afiliados a essas instituições. Sei também aqui que eu tenho o resumo desse documento. Aqui, ó, Gisele, acho que foi você que me perguntou. Desculpa se estou falando o nome errado. Mas tá vendo? Olha aqui, ó, que nesse resumo ele pega tanto heavy metal quanto heavy metals, tá bom? Bem bacana para já te mostrar o que eu estava falando. Abaixo, a gente vai encontrar as informações de palavras-chave que o autor determinou, então. As palavras-chave de vocabulário controlado. É importante que vocês saibam que Scopus indexa levando em conta o vocabulário controlado, tá? Mas Scopus não tem um vocabulário controlado próprio. A gente está falando, então, de Scopus fazendo uso do vocabulário controlado de outras plataformas para indexar esses documentos, tá bom? E a gente tem a recuperação de acordo com os vocabulários controlados Engineering Index, M3, Embase, tá bom? E mais embaixo, tem outros também, mais embaixo a gente vai ter informação a respeito de referências desse documento. Então, como vocês podem olhar, clicando no título do documento, eu não tenho acesso ao texto completo. Eu tenho acesso à informação referencial. Essa é a proposta de Scopus, tá? Nessa página de resultado, nessa página dos detalhes do documento, melhor dizendo, o que a gente vai ter? A gente vai ter informação a respeito de métricas, tá? A gente vai encontrar a informação de que esse documento que a gente está acessando os detalhes, ele foi citado por 1.108 documentos. Se você tem uma curiosidade para saber quais foram esses 1.108 documentos, você baixa um pouquinho. E aqui a gente vai ter, então, uma caixinha com 3 desses 1.108 documentos. E mais abaixo você tem uma opção para visualizar quais foram todos esses 1.108 documentos que citaram esse trabalho. E você vê, então, essa listagem, tá bom? De forma bem simples. Aqui a gente tem uma métrica também chamada de Field Weighted Citation Impact, que eu vou comumente chamar aqui de FWCI. O FWCI é uma métrica interessante, é uma métrica do Scival, né? O Scival é uma outra plataforma do Elsevier, também do mesmo portfólio de inteligência da pesquisa. O trabalho do Scival é fazer uma análise mais robusta acerca de tendências de pesquisa, acerca de colaboração a nível internacional, de país, né? A nível de instituição com instituição, enfim. E o FWCI é do Scival. E o que o FWCI mostra pra gente? Ele faz uma comparação entre as citações recebidas por esse documento e a expectativa de citações que nós tínhamos para esse documento. É preciso ficar claro que essa expectativa de citações para um documento está relacionada à média de citações alcançadas, então, pelos documentos de uma área, tá? Então, eu vou comparar as citações desse documento com a média de citações dos documentos publicados nessa mesma área. E aí, como que a gente interpreta esse FWCI? Por exemplo, esse documento tem um FWCI de 12.10. Isso mostra pra gente que esse documento é mais citado que a média de citação de documentos da mesma área. O parâmetro é 1. Então, se o documento tem FWCI igual a 1, o número de citações dele é igual à média de citações recebidas por documentos da mesma área. Se o FWCI está menor que 1, então eu vou ter uma performance de citação
menor. Então, aquele documento tem um número de citações menor que a média de citação de documentos daquela área. E vocês já devem ter entendido, então, que se o FWCI é maior que 1, a performance foi superior em termos de citação, então aquele documento atingiu um número de citações maior que o número de citações de documentos que a média de citação de documentos da mesma área, tá bom? Bem, o FWCI está intimamente ligado aos tópicos de prominência do SAIVO. O que são os tópicos de prominência? O SAIVO, ele vai pegando, então, os documentos indexados em Scopus e ele vai agrupando em tópicos. Entenda tópicos como reuniões, grupos de documentos aí que tocam no mesmo ponto de uma temática, tá? Cada tópico tem um nome particular. E esse documento aqui, ó, que a gente está vendo os detalhes, ele foi agrupado nesse tópico, que é Urban Soils, Source Apportionment e Soil Parent Materials, ok? E aí, o que a gente pode obter de informação quando a gente clica no nome desse tópico? A gente vê um pouquinho da produção que foi agrupada nesse tópico. Então, eu consigo ver documentos que são agrupados também nesse tópico, que são muito representativos, ou seja, que tem também um número alto de citações. Eu consigo ver aqui quais são os autores que mais contribuem para a expansão do conhecimento nessa temática e consigo ver aqui também, nessa nuvenzinha de palavras, quais são os termos que a gente mais encontra em documentos agrupados nessa temática. Bom? Então, quanto maior o termo nessa nuvem de palavras, mais vezes a gente encontra esse termo nos documentos agrupados nessa temática. E quanto mais verdinho nessa nuvem de palavras é o termo, maior o crescimento que a gente vem encontrando de documentos publicados utilizando aquele termo, utilizando aquela temática que envolve aquele termo. Tá bom? É um pouquinho do trabalho que o Scopus faz, de modo que você consiga entender sobre a produção agrupada nesse termo, tá bom? Então, tudo isso está dentro dessa etapa de descobrir ou recuperar. Eu quero te mostrar agora como que a gente vai analisar esses 17.270 resultados de documentos. Para fazer a análise, eu tenho que voltar na página de resultados. E na página de resultados, eu vou encontrar uma opção chamada Analyze Search Results, que então a gente tem aqui 3 barrinhas verticais, seguidos aí então de analisar resultados de busca. Eu vou clicar aqui nessa opção e a gente vai encontrar uma seção analítica, tá? De modo que eu vou ver gráficos e tabelas que vão permitir que eu analise esses resultados. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um gráfico do número de resultados de documentos ano a ano. Então, eu sei que o documento mais antigo indexado em Scopus, né, dentro dessa temática da nossa estratégia de busca, é um documento que foi publicado em 1971. E consigo ver que o ápice, assim, de publicação sobre essa temática foi em 2019, 1.511 documentos publicados que foram indexados em Scopus. Nesse gráfico eu consigo extrair, por exemplo, se o interesse por esse tema está em alta ou se está em baixa, tá bom? Porque se está em baixa, será que vale a pena despender recursos financeiros e tempo pesquisando sobre aquilo? Não sei. A decisão é sempre do pesquisador. O que eu quero te mostrar é que a gente tem ferramentas analíticas que permitem que vocês, então, façam uma verificação que ajude a tomada de decisão de vocês acerca de matemática, que vocês entendam a produção existente acerca de matemática, tá bom? Claro, levando em conta sempre o que está indexado em Scopus. A gente vai conseguir ver também aqui o número de documentos por ano, por fonte, ou seja, onde nós temos trabalhos publicados que falam, então, dessa nossa temática que abarca a nossa estratégia de busca. Eu vou encontrar documentos sobre essa temática na revista Chemosphere, na Environmental Pollution, na Journal of Hazardous Materials. Em todos esses títulos, eu encontro documentos que estão indexados em documentos nessas revistas publicadas que estão indexados em Scopus, e a gente consegue ver aqui, então,
quais títulos publicam sobre essa temática, de modo que você já sabe que agora você tem um ponto comum para o qual você vai correr. Você, antes, quando começar a tua revisão bibliográfica, quando você estiver procurando documentos sobre uma temática, você vai parar de ficar indo de plataforma em plataforma de texto completo, buscando, aqui tem documento sobre essa temática? Ah, tem, então tá, vamos lá, esses aqui. E agora, na próxima? Não estou dizendo que você não faça isso, você pode fazer isso, mas é muito mais fácil se você se poupar de ter tanto trabalho e começar por escopos que já te direcionam. Aqui tem documento, aqui tem documento, aqui tem documento. E depois você sai varrendo os outros títulos que não são indexados em escopos que possam conter conteúdo, tá bom? A gente vai conseguir ver aqui também o número de documentos por autor. Então, quem é o autor que tem a maior quantidade de documentos indexados em escopo sobre essa temática? A gente consegue ver aqui que 53 documentos são vinculados ao autor K.R. Reddy. Não sei quem é esse autor, mas se eu quiser saber quem ele é, ou pelo menos de qual instituição ele é afiliado, e informações acerca de outros trabalhos publicados por esse autor que estão indexados em escopos, eu posso clicar no nome dele na tabelinha e eu vou conseguir acessar o perfil desse autor. Sei que ele é afiliado à Universidade de Illinois, lá nos Estados Unidos, tá bom? Eu consigo ver aqui também o número de documentos por instituição. Um gráfico extremamente polêmico que eu vejo muitos usuários errando a interpretação dele e do próximo gráfico. Preste atenção para você não errar. Aqui a gente tem 504 documentos atribuídos ao Ministério da Educação da China, certo? O que esse gráfico diz? Que em 504 documentos eu tenho pelo menos um autor que se diz afiliado ao Ministério da Educação da China. Ou seja, se eu tenho um autor que se diz afiliado ao UDESC, colaborando num trabalho em que outro autor diz que é afiliado ao Ministério da Educação da China, onde esse trabalho vai contar nesse gráfico? Ele vai contar duas vezes. Uma vez para o Ministério da Educação da China e uma outra vez para a Universidade do Estado de Santa Catarina. Tá bom? A mesma ideia, o mesmo raciocínio você vai usar para o número de documentos por país. Aqui me diz o seguinte, que eu tenho 5.107 documentos atribuídos à China. Isso me mostra o seguinte, que em 5.107 documentos eu tenho pelo menos um autor que se diz afiliado a uma instituição chinesa. Eu não estou dizendo que esses documentos foram publicados em títulos chineses ou que as pesquisas foram todas conduzidas na China. Nada disso. Eu estou atribuindo esse número de documentos por país, levando em conta a instituição ao qual o autor é afiliado, ok? Mais uma vez, se eu tenho um autor afiliado a uma universidade chinesa, em parceria de colaboração com um autor afiliado ao UDESC, o documento vai contar aqui nesse gráfico, uma vez para a China e outra vez para Brasil, tá bom? Consigo ver também aqui o número de documentos por tipo de documento, ou seja, 85,5% desse conteúdo que eu recuperei aqui em Scopus acerca dessa temática são artigos. Então, eu vou contar uma grande quantidade de artigos nessa temática. A gente também consegue ver aqui o número de documentos por área. Outro gráfico que o pessoal erra muito em interpretação. Aqui me diz o seguinte, 42,8% desses documentos, eles foram publicados em títulos que publicam em ciências do meio ambiente, tá? Só tem um detalhe, os títulos, eles podem publicar em mais de uma área. Eu posso ter uma revista, por exemplo, que publique em ciências do meio ambiente, em agricultura e ciências biológicas e em química, tá? Esse documento publicado nessa revista contaria onde nesse gráfico? Vai contar em ciências do meio ambiente, também vai contar em agricultura e ciências biológicas e, de igual maneira, vai contar em química. Então, vai estar aqui no azul, no vermelhinho e no roxo, tá? Também temos um gráfico bacana a respeito do número de documentos por instituição de fomento. Consigo ver aqui que 224 documentos foram financiados pela Fundamental Research Fund for the Central Universities, tá? Então, 224 documentos receberam fomento dessa instituição, tá bom? E aí a gente tem todas as informações aqui que permitem que vocês entendam um pouquinho da produção que está indexada em Scopus referente a essa temática.
tá? Todos esses gráficos, vocês têm a possibilidade de visualizar eles pela ótica de um recorte temporal. A gente está analisando essas informações desde 1971, quando nós tivemos o primeiro documento, o documento mais antigo, né, indexado em Scopus sobre essa temática. Eu posso verificar a informação para um recorte temporal de 5 anos, por exemplo. Posso vir aqui, ó, e selecionar de 2016 a 2021. Poderia mudar, tá? De 2016 a 2020. Então, para ficar 5, né? Seria de 2015 a 2020. E peço para analisar. Clico em Analyze. Em todos os gráficos, vão me mostrar a informação referente a esses 5 anos, tá bom? E aí a gente vai conseguir verificar que as informações dos gráficos, elas mudam para me entregar a informação referente aos 5 anos, tá bom? Então, tudo pode mudar nesse gráfico. A gente está só considerando os últimos 5 anos, certo? Então, essa é a parte mais densa de Scopus, porque tem bastante detalhe, né? Então, na busca, recuperação e na análise de resultados. Eu quero te mostrar agora um perfil institucional, tá? A gente vai abrir o perfil da UDESC para vocês darem uma olhada na produção indexada em Scopus, que tem pelo menos um autor afiliado à UDESC, tá bom? Para isso, a gente vai vir aqui em Search, para voltar a fazer uma busca, mas agora não mais uma busca por documentos, mas uma busca por instituição. Vou clicar aqui em Affiliations e vou colocar o nome da instituição aqui. Poderia colocar por extenso, tá? Mas vou colocar aqui o Desk, vamos ver o que a gente vai encontrar. Já encontramos rapidinho aqui, ó. Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu vou selecionar, então, esse resultadinho. E a gente tem o perfil aberto, tá bom? Já vou te explicar tudo que tá nesse perfil. Deixa só eu dar uma olhada no QIA, tá? E aí a gente responde as dúvidas que tem lá. Em seguida eu volto pro perfil. Eunir me pergunta, a plataforma aceita pesquisa booleana também com termos em língua portuguesa? Sim, Eunir, aceita. Só tem um detalhe, tá? Quando a gente usa os termos em português, a gente vai recuperar só documentos que foram originalmente escritos em português. Ou que sejam escritos também em espanhol, desde que o termo se escreva da mesma forma em português e em espanhol, tá? Se eu faço a busca usando os termos em inglês, eu recupero documentos que tenham sido escritos em qualquer idioma, em italiano, em francês, em espanhol, em alemão, em português, em inglês. Por quê? Porque nas plataformas internacionais, todos os documentos, independente do idioma original, qual foram escritos, eles vão ser indexados em inglês. Bom? Então, quando você quer recuperar tudo na plataforma que tem indexado acerca de matemática, eu não indico que use um outro idioma que não seja o inglês, porque senão você não vai recuperar resultados de outros documentos que tenham sido escritos em um idioma diferente do inglês, tá bom? Às vezes você encontra documentos em espanhol por causa da proximidade de idiomas com termos assim, palavras às vezes iguais, tá? Mas a indicação é sempre que busque em inglês. Mas se você quiser buscar em português, nada te impede, você pode buscar. Só precisa estar atento a essa parte, tá bom? Ele gostou das ferramentas estatísticas, é maravilhoso. Quem não conhece fica bem surpreso assim com a possibilidade que Scopus oferece. Gisela me pergunta, é possível realizar busca do tipo avançado apenas dentro desses artigos que citaram o artigo inicial, esses 1108 artigos? Vamos voltar lá então, calma aí. Deixa eu abrir aqui uma nova guia de Scopus, vocês nunca vão fazer isso, tá? E direto no navegador, para vocês não vai funcionar. Só funciona para mim porque eu trabalho na Elsevier, tá? Está ligado a outras histórias. Vocês sempre vão fazer o acesso remoto. O que você está me perguntando, Gisela, é o seguinte. Se a gente vem aqui no documento, e aí a gente viu o número de resultados, né, de documentos que citaram esse trabalho. Vamos clicar lá em View All, os 3.107. E aqui a gente tem a opção também Analyze Search Results. Você pode clicar aqui, ó, e analisar esses 3.107 resultados de documentos que citaram aquele trabalho, tá bom? E aí tá todas as informações, elas estão aqui disponíveis para você também,
tá bom? Outra coisa que dá para fazer que é muito legal, Gisela, é o seguinte. Quando a gente volta lá nos resultados dos documentos mesmo, o que a gente pode fazer? Ah, eu encontrei, eu esqueci a quantidade, 17 mil, eu acho. Deixa eu voltar lá. 17 mil resultados de documentos. 17.270. E se eu quiser só selecionar 200 documentos desses para estudar a parte? Eu posso selecionar os 200 documentos que eu quero. Vou selecionar 3. Você imagina que os 3 são os 200, tá? E você pode salvar uma lista. Isso só pode ser feito quando você está com o login feito, tá? Então, selecionei os documentos que eu quero. Vou selecionar um pouco mais para os gráficos ficarem bonitos e interessantes. 6 documentos. E aí, quando eu seleciono vários documentos ou um documento só, esse painel aqui com opções, ele se acende, tá? Eu tenho a possibilidade de salvar uma lista. Aí eu dou um nome para essa lista, tá? Pode ser Soil, precisa dar o nome que você quiser, tá? E eu peço para salvar a lista. E aí o que acontece? Quando eu voltar de novo em Scopus um outro dia, eu vou no meu login, peço para ver as listas salvas. E então, eu vou ter aqui, ó, que tem um montão de listas que eu salvei. Eu vou conseguir ver somente aqueles 6 resultados que eu extraí dos 17 mil, tá? E por aqui também eu posso analisar somente aqueles 6 resultados de busca, tá? E aí os gráficos vão trazer para mim só as informações a respeito daqueles 6 documentos. Tá bom? Isso é muito bacana também, quando vocês vão peneirando os resultados, chega num ponto da revisão bibliográfica que vai excluindo os documentos, e aí você pode também selecionar um grupo X e fazer análise só nesse grupo X, tá bom? Bem, vamos voltar lá do perfil institucional. Quero mostrar para vocês o perfil da UDESC. A gente consegue fazer o seguinte, tá? A gente consegue ver umas informações bacanas a respeito da produção da instituição que está vinculada a Scopus, que está indexada em Scopus. A gente vai ter 6.408 documentos indexados em Scopus, onde nós temos pelo menos um autor que se identifica afiliado ao UDESC. E temos aqui 3.660 autores que se identificam afiliados ao UDESC, ou que se identificam afiliados ao UDESC e a uma outra instituição. Acontece, tá? Aqui a gente consegue ver o número de documentos por área. Eu consigo ver que nós temos 2.124 documentos que foram publicados em títulos que publicam em Agricultura e Ciências Biológicas. Só não se esquece do seguinte, que os documentos, que os títulos podem publicar em várias áreas, tá? E aí eu posso ter documentos aqui que foram publicados em títulos de Ciências Biológicas e Agricultura, que nesse título também se publica em veterinária, tá? E aí o documento vai contar tanto para Agricultura e Ciências Biológicas quanto para veterinária, tá bom? Mas foi basicamente usando essa informação aqui que eu fui montar essa área de busca que eu usei com vocês, tá bom? Eu sempre olho aqui o que a instituição publica bastante, de modo a customizar a estratégia. A gente consegue ver aqui a informação a respeito das instituições de colaboração. Então, esses 6.408 documentos, eles foram concebidos em parceria com autores da UDESC e autores de outras instituições? Sim. Autores de quais instituições? E em quantos documentos teve essa colaboração? Em 1.144 documentos, nós tínhamos a colaboração entre autores, ou um autor, né, da UDESC, ou autores da UDESC, com um autor da Federal de Santa Catarina, ou com autores da Federal de Santa Catarina. A gente também teve colaboração com autores da USP, com autores da URGS, com autores da Unesp, e assim por diante, com as outras instituições. A gente também vai ter informação a respeito desses títulos, onde esses trabalhos foram publicados. Então, esses 6.408 documentos indexados em Scopus, que tem ali pelo menos um autor afiliado ao UDESC, eles foram publicados em quais títulos mesmo? Eles foram publicados na Ciência Rural, 178 documentos publicados nessa revista Ciência Rural, 90 documentos publicados na Ciências Agrárias, nós vamos ter aqui 56 documentos publicados na revista Floresta
e assim por diante dos demais títulos. Eu gosto muito de mostrar isso para vocês, para que acabe esse mito que o usuário geralmente tem de que Scopus só indexa título internacional, Scopus não indexa título brasileiro e nem título que escreve em português, que publica em português. Não é verdade. Vocês estão vendo aqui que todos esses títulos, um montão de títulos aqui, ou brasileiros, ou que pelo menos eu sei que os documentos são publicados em português, são indexados em Scopus. E aí eu vou clicar aqui nesses 3.660 autores, né, para verificar uma listagem com perfis de autores. São os autores que se identificam afiliados ao UDESC, tá? E aí a gente vai encontrar aqui essa listagem com esses autores. Eu poderia buscar um autor diretamente lá na busca por autor, vindo aqui. Fechei à toa, né? Precisava de novo. Vindo aqui em Scopus, em Search, eu poderia selecionar Authors, a bolinha Authors, né? De Authors, de autores, e determinar. Vou buscar por um autor que tem o sobrenome Campos, primeiro nome Paulo, e não preciso colocar a instituição. Claro, quanto mais informação você dá, mais fácil de encontrar o perfil, aquele perfil X que você quer, tá? Mas o que é obrigatório você informar é o sobrenome do autor. Ou você pode não dar sobrenome, nome, instituição de afiliação e oferecer o ORCID do autor, sendo que para a busca acontecer pelo ORCID, o autor precisa ter um ORCID e o ORCID precisa estar associado ao perfil dele, tá? E aí eu poderia vir aqui e buscar perfis de autores que têm o primeiro nome Paulo, né? Ou tem um nome Paulo e o sobrenome Campos. Só que assim, eu iria encontrar perfis de autores de outras instituições. Eu queria mostrar para vocês, então, perfis de autores da UDESC, um perfil de um autor da UDESC, tá? Por esse motivo é que eu não fiz a busca dessa maneira. Mas a gente chega na mesma configuração. Sempre vamos chegar numa página de resultados de perfis de autores. Nesse caso aqui, só de autores da UDESC, tá bom? E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou entrar aqui no perfil do Paulo Roberto Hernani, é o 11º perfil, e a gente vai dar uma olhadinha no perfil dele para vocês entenderem um pouco o perfil do autor. Temos aqui o perfil desse autor, sei que ele é afiliado claramente ao UDESC, nós encontramos o perfil dele por meio da vinculação à instituição, né, do perfil institucional, mas ele pode ser afiliado a outras instituições também, tá bom? A gente consegue ver aqui que esse autor tem 75 documentos indexados em Scopus, tá? Se eu baixar a página, eu consigo ver o seguinte, que aqui a gente vai ter uma listagem desses 75 documentos, tá? Contendo título, autores, ano de publicação, onde foi publicado e o número de citações. A gente também vai ter as mesmas informações para os documentos que citaram os trabalhos desse autor, tá? Então, de igual forma, a gente vai ter título, autores, ano de publicação, onde foi publicado e o número de citação. A gente consegue ver também aqui a informação a respeito de qual autores. Esse autor, esse já é o nome dele, também ficando meio velha, meio esquecida. Esse autor, Paulo Roberto Hernani, ele teve colaboração, outros autores colaboraram com os trabalhos dele e vice-versa? Sim, teve colaboração aqui com o Cassandro do Amarante em 12 documentos. Teve colaboração aqui com o Cristiano André Stephens em 7 documentos, tá bom? Esse autor aqui, ó, Cassandro do Amarante, ele tá com o perfil dele duplicado. Com certeza, achou aqui 1 e 2, esses dois perfis dele tem que ser colocados aí em união, temos que juntar esses perfis. Bem, vamos lá. Aqui a gente consegue ver aqui a informação de tópicos, é um ponto muito bacana. E para entender esses tópicos, você precisa puxar de volta aquela informação que eu te dei acerca de FWCI e acerca dos tópicos de proeminência do Saiba. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui a produção desse autor que foi colocada em tópicos, tá? A gente tem aqui um documento desse autor que foi agrupado nesse tópico. E nesse mesmo tópico nós temos outros 396 documentos agrupados. O que a gente fez? Como é um único documento, a gente pegou as citações recebidas para esse único documento
e nós comparamos com a média de citação obtida, então, por esses 396 documentos. E a gente fez, então, esse FWCI do tópico, que deu para a gente 1.11. Vocês já sabem que acima de 1 é legal. Acima de 1, a gente tem uma performance de citação maior. E aí a gente consegue ver que esse único documento desse autor é 11% mais citado que a média de citação, 11% maior, então, que a média de citação dos documentos da mesma área, tá bom? E aí isso vai mudando de tópico para tópico, e aí o autor vai vendo o impacto do seu trabalho em cada tópico ao qual ele se dedique, tá bom? A gente também consegue ver aqui, no perfil do autor, essa característica mais analítica, então com gráficos e tabelas, de modo que agora a gente possa, por exemplo, fazer uma análise da produção desse autor. Se você vier aqui focando no lado esquerdo do perfil desse autor, você vai encontrar uma caixinha, né, de documentos do autor. A gente já tinha passado por aqui. Só que eu não enfatizei para você, para poder, claro, falar agora, que nessa caixinha a gente vai ter uma opção chamada Analyze Author Output, que significa analisar a produção do autor. Eu clico aqui em Analyze Author Output e eu vou conseguir ver aqueles gráficos e tabelas e eu consigo analisar a produção desse autor. Ou seja, eu sei que 34,7% do trabalho desse autor está aqui publicado na Revista Brasileira de Ciência do Solo. Consigo ver também que 93,3% do trabalho desse autor indexado em Scopus são artigos. A gente também consegue ver o número de documentos por ano a ano, ou seja, o documento mais antigo desse autor indexado em Scopus é um documento que foi publicado em 1990. A gente também vai conseguir ver aqui, ó, o número de documentos por área, o percentual também de documentos por área. Então, 78,9%, ou seja, 71 documentos desse autor foram publicados em títulos que publicam em agricultura e ciências biológicas. Mas não te esqueças que os títulos publicam em áreas diferentes, podem publicar em áreas diferentes, tá bom? Então, se publica, mais uma vez, repetindo, em agricultura e ciências biológicas e em veterinária, vai contar para essas duas áreas. A gente consegue ver aqui também, mais abaixo, uns cards, tá? Um deles tem a informação a respeito de coautores, tá? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter aquela informação de colaboração que a gente já viu lá no perfil, no início do perfil. Vou clicar, então, aqui nesse card do meio, que é o card de citações, que mostra pra gente o número de citações acumulados aí recebidos por esse autor. Então, esse autor acumula 916 citações e a gente consegue responder a seguinte pergunta. Quantas citações os trabalhos desse autor receberam em 2015? A gente consegue ver aqui, ó, que foram 59 citações recebidas em 2015, tá bom? Aqui a gente consegue ver também o índice H. O índice H é uma métrica que mede a produtividade do trabalho desse autor. O índice H dele é 15, por quê? Porque esse autor tem 15 documentos que contêm pelo menos 15 citações. Fica fácil de entender quando você olha para essa tabelinha aqui. Nessa tabela, a gente colocou o número de documentos desse autor, né, a listagem, na verdade, total de documentos desse autor, colocando do mais citado para o menos citado, tá? E aí, nessa tabela, conforme a gente for descendo, no 15º documento, a gente vai encontrar essa tarja amarela. Isso mostra o seguinte, que desse 15º documento para cima, todos os documentos, eles contêm 15 ou mais citações, tá bom? Pelo menos 15, então, citações. Índice H15 são 15 documentos que contêm pelo menos 15 citações. E aí, o que a gente vai ter? Se esse autor quiser passar para índice H16, o que ele vai precisar? Ele vai precisar de 16 documentos contendo pelo menos 16 citações. Olha para aqui, para esse gráfico, para essa tabela, melhor dizendo, que eu já tenho do 15º documento para cima, todos os documentos contendo 16 ou mais citações. Ó, 16, 18, 20, 21, 23 e só vai subindo.
Então, ele já tem esse problema, vamos dizer assim, resolvido em 15 documentos. Ele precisa resolver essa questão no 16º documento. Se nesse documento aqui, ó, efficiency, ele ganhar uma citação, ele vai ficar com 16 citações. E aí ele vai ter 16 citações, 16 trabalhos, perdão, 16 documentos, contendo pelo menos 16 citações. E aí o índice H dele passa de 15 para 16, tá bom? E aí, esse é o caminho, então, que vocês podem tomar para encontrar um perfil, dar uma verificada no perfil do autor e analisar a produção e a produtividade do trabalho desse autor. E para encerrar, eu quero mostrar para vocês como que a gente faz a avaliação de títulos, tá? Para fazer a avaliação de títulos, a gente vai, então, na seção Sources. Não é em Search que a gente faz a avaliação de títulos. A gente vai em Sources, que são, então, as fontes que Scopus indexa. Clicando em Sources, a gente vai encontrar o seguinte, tá? Uma listagem de todos os títulos que Scopus indexa. Para cada título, a gente vai ter informações importantes, como? Para cada título, a gente vai ter o site score, que sempre vai estar explicado. Então, o site score de 2019 para essa revista é 435.4, porque foram 47.455 citações entre 2016 e 2019, divididas por 109 documentos publicados entre 2016 e 2019. 94% do que essa revista publicou em 2019 foi citado, um alto índice de citação. A gente consegue ver também as métricas SNP e Simago Journal Rank, que estão lá no meu material. Mas, de qualquer maneira, só para ficar redondinho aqui, a métrica SNP se calcula pelo número de citações acumuladas desde a publicação, então, desde o início da publicação, dividido pelo potencial de citação na sua área, tá bom? A gente também vai conseguir ver a métrica Simago Journal Rank, que é a média do número de citações ponderadas, então tem um certo peso aí, dependendo do tipo de documento, muito provável, recebidas em um ano, dividido pelo número de documentos publicados nos últimos 3 anos. E sei que esse título é publicado pela Wiley, tá? Posso buscar um título, Aline? Pode. Você vai vir aqui no canto superior esquerdo e vai poder buscar um título por área, ou pelo nome dele, ou pelo editor que publica esse título, ou pelo ISSN. Eu quero buscar títulos que publicam em engenharia mecânica, ou que publiquem também em engenharia mecânica e publiquem outras temáticas, tá? E aí eu poderia simplesmente ir baixando nessa caixinha, procurando onde está aqui engenharia mecânica, tá? Conforme você for descendo, você vai encontrar áreas maiores com subdivisões. Você vai encontrar uma área, inclusive, de engenharia, com várias opções de engenharia, tá? Deixa eu descer um pouco mais rápido para te mostrar isso. Eu encontro aqui, ó, engenharia, e eu teria a opção engenharia mecânica aqui, poderia marcar a caixinha e dar apply. Ou eu poderia simplesmente aqui em cima começar a digitar Mechanical Engineering. E aí eu marco então a caixinha de engenharia mecânica, peço para dar apply e eu vou encontrar todos os títulos que publiquem em engenharia mecânica ou que publiquem em outras temáticas e também em engenharia mecânica. Às vezes publica em engenharia mecânica e ciências dos materiais, por exemplo, tá? E aí eu vou encontrar aquela mesma listagem de títulos, né? Só que aqui, ó, eu vou clicar num desses títulos e a gente vai dar uma olhada nos detalhes que a gente tem para cada título. Para cada título, a gente vai ter informação de desde quando esse título é coberto em Scopus, ou seja, todo mundo que publicou um trabalho na Advanced Materials desde 89 até esse ano, tem o seu trabalho indexado em Scopus. Sei que é uma revista da Wiley, que publica em engenharia mecânica, em mecânica dos materiais e em ciência dos materiais. E aqui a gente vai ter todas as informações, mais uma vez, das métricas de reputação. Abaixo, a gente vai encontrar, então, o site score, mais uma vez, bem explicadinho para vocês saberem como que foi composto esse cálculo, tá? Como foi composto, melhor dizendo, esse cálculo. E aqui a gente vai conseguir ver o site score tracker, que eu disse para vocês lá no início, que é o acompanhamento
do CiteScore do ano corrente de maneira mensal. Ou seja, todo mês a gente vai atualizando e te mostrando como que está o acumulado de CiteScore para um título no ano atual. E consigo ver um ranking desse título, tá? Por CiteScore. Sei que, para a engenharia mecânica, esse é o terceiro melhor título de 585 títulos. E em mecânica dos materiais, também é o terceiro melhor título, mas de 367 títulos. E tem um ranking aqui diferente para a ciência dos materiais, que é o quinto melhor título de 460 títulos, tá? O que eu quero te mostrar? Como que a gente vai fazer, então, para comparar esse título Advanced Materials com outros títulos? Aqui, ó, eu vou clicar no canto superior direito na opção Compare Sources, que significa comparar fontes. E, então, a gente vai encontrar aqui uma série de gráficos, tá? Que contém a informação da Advanced Materials. O que está faltando aqui? Eu colocar nesses gráficos as informações relacionadas aos outros títulos que eu quero comparar com Advanced Materials. Eu posso buscar esses títulos por nome, pelo nome, então, do título, pelo ISSN ou por editora. Eu vou buscar, então, os títulos dando nome, tá? Eu quero comparar essa Advanced Material com a Materials Today. E aí eu peço para buscar, vou encontrar resultados que tem, os títulos têm esse nome, Materials, essas palavras, Materials Today. Mas eu quero esse aqui, ó, Materials Today sozinho. E quero comparar com outro título que é, deixa eu ver se eu não erro, International Material Reviews. Eu acho que esse que é o nome do título que eu quero comparar. Encontrei aqui, ó, International Materials Reviews. E vou selecionar. Eu posso agrupar até 10 títulos nesses gráficos, tá? Para comparação. E eu vou conseguir comparar esses títulos pelo CiteScore. Quem tem o maior CiteScore? Quem teve o maior CiteScore em 2019 desses títulos? Foi Advanced Materials, tá? Então, desses 3 títulos, quem tem o maior CiteScore? Advanced Materials. Na verdade, tem o maior CiteScore desde 2011, que foi quando foi criada a métrica CiteScore. A gente vai conseguir ver também a comparação a respeito do Simago Journal Ranking, mas uma outra métrica de reputação. Quem tem o maior CiteScore, quem tem o maior Simago Journal Ranking de 2019? De igual maneira, a Advanced Materials. Eu posso comparar também pela métrica SNP, tá? Então, os títulos também são comparados por essa métrica, 3 métricas de reputação, como eu tinha dito para vocês. Podemos comparar esses títulos pelo número de citações ano a ano. Então, sei que em 2019, o título que teve a maior quantidade de citações recebidas foi Advanced Materials, 268.211 citações. Muito, muito mais que os 2 outros títulos. Posso ver aqui também a comparação dos títulos a respeito do número de documentos ano a ano. Então, em 2019, quem mais publicou documentos foi Advanced Materials, 1.373 documentos publicados em 2019. Também muito mais documentos do que os outros 2 títulos, tá? A gente consegue também ver o percentual de citação, comparação pelo percentual de documentos não citados. Então, em 2019, qual foi desses títulos que teve o maior percentual de documentos não citados? A Materials Today teve 10,64% do que foi publicado por ela em 2019 não sendo citado, tá bom? E, por fim, a gente consegue comparar esses títulos pelo percentual de artigos de revisão ano a ano. O que são artigos de revisão, Aline? Artigos de revisão são trabalhos que mostram o avanço do conhecimento em matemática. Ou seja, se você quer fazer um compilado para mostrar como está sendo o avanço das pesquisas para tentativa de encontrar a cura da AIDS, você lança um artigo de revisão. Se você descobriu a cura para a AIDS, você vai publicar um artigo original, que a gente chama de Research Article. Se você está no início do processo e você acha que o que você descobriu é genial e que pode culminar na cura da AIDS, você lança uma comunicação breve, chamada de Short Communication.
bom? Só para vocês saberem. Então, a gente está comparando aqui por artigos de revisão. A gente consegue ver em 2019 que quem mais publicou artigos de revisão foi a Materials Today. 39,36% do que ela publicou são artigos de revisão, tá bom? E aí a gente tem aqui um apanhado de informações analíticas que podem ajudar vocês nesse suporte no processo, quem sabe, de decisão por publicação ou por acompanhamento de um título, tá? Na sua área, tá bom? E de minha parte, então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre os Scopus. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas que eu tenho, tá? E depois eu conto para vocês como é que vocês vão fazer o acesso a certificado, a gravação e etc, tá bom? Maria Eduarda me pergunta o seguinte: como que o Scopus reconhece que outra pessoa citou o artigo? Então, Maria Eduarda, é o seguinte, essas citações, tá, que Scopus computa, vêm de documentos igualmente citados em Scopus. Por exemplo, Maria Eduarda, teu trabalho está indexado em Scopus, o meu trabalho também está indexado em Scopus. Se eu cito o teu trabalho, né, o meu trabalho foi publicado num título que Scopus indexa. Aí, beleza. Se eu citei o teu trabalho, Maria Eduarda, automaticamente o Scopus vai computar uma citação para o seu trabalho, tá? Então, assim, se documentos que não estão indexados em Scopus citaram o seu trabalho, o Scopus não tem como te mostrar. Eles te mostram em cima de tudo que a gente vai ter de contabilização de informação em Scopus. Tá bom, Maria Eduarda? Isso precisa ficar muito claro. Certo? Gisela está me perguntando como se interpreta o resultado obtido em SNP, Simago de Honor Rank. Gisela, então, essa informação do que é um SNP bom, o que é um Simago de Honor Rank bom, varia, assim como o site score. Por exemplo, para uma revista de oncologia, eu te diria o seguinte: um site score top, o melhor site score é 400. Calma aí, deixa eu voltar lá. De vez em quando dá uns... Calma aí, pessoal, só um pouquinho, que de vez em quando... É 400 e tal. Por quê? Aquela CAA Cancer Journal for Clinicians é uma revista de oncologia e ela que tem o maior site score em Scopus. Então, uma revista de oncologia top é CA Cancer Journal for Clinicians, que tem esse valor de site score. Você pode ir comparando. Pô, se ela é tão boa assim, tem esse site score... O que é um Simago de Honor Rank bacana para ela? Ah, seria ali um papo de 88, tá? Isso varia muito de título para título, dependendo de área. Porque se eu for pegar uma revista de ciências sociais, o site score vai ser muito menor, o Simago de Honor Rank vai ser muito menor. Então, é um pouco difícil você entender, geralmente, os usuários de uma área conseguem entender melhor, esse é um site score bom, esse é um Simago de Honor Rank bom, porque eu não tenho a capacidade de falar, na área de engenharia, esse que é um site score bacana. Não, o que eu te indico é o seguinte, para fazer uma comparação bacana e saber o que é um Simago de Honor Rank legal, um SNP legal, eu indico que você procure, revistas aqui de marketing. E aí você faz a comparação. Quem é que tem quem é o melhor título de marketing? E você usa isso para comparar, tá bom? E aí você vai conseguir ver o que é um Simago de Honor Rank bom, o que é um SNP bom para aquela área. Você pode ver que para oncologia, o Simago de Honor Rank bacana era o quê? Era 88. Aqui a gente já está falando de papo de 8,62, 5,30. Então você vê que há uma disparidade de valores dependendo da área, tá bom? E aí precisa de uma análise mais cuidadosa, verificando, então, o que ajuda muito é aquele ranking. Aí você precisa colocar tudo isso numa planilha direitinho para entender. Esse ranking aqui te ajuda muito. Se eu sei que essa revista é a melhor de marketing e esse é um Simago de Honor Rank dela, eu imagino que revistas tão boas de marketing deveriam chegar a um Simago de Honor Rank desse nível, nesse valor. Tá bom, Gisela? Pessoal, então era isso que eu tinha para falar com vocês. Vocês vão receber, tá? Eu vou cadastrar daqui a pouquinho. Até amanhã vocês vão receber um e-mail com 3 links. Um link é para você avaliar o treinamento. Isso é muito importante para mim, porque para as minhas métricas isso conta muito. Então, peço que vocês gastem 2 minutinhos comigo amanhã para avaliar meu treinamento. O e-mail vai chegar amanhã.
Nesse mesmo e-mail, você vai receber um link e um código para você acessar ou baixar o seu certificado, tá? Nessa página que você vai chegar para acessar e baixar o certificado, vai estar te esperando essa apresentação, mas não essa não. É uma apresentação completíssima, eu vou te mostrar. A apresentação que eu tenho, tá? Super completa de Scopus, essa aqui, ó. Onde vai ter todas as telinhas, tudo que eu mostrei para vocês, e também as telinhas, ó, tudo certinho para você. O que você tem que fazer? Tudo que eu falei, tá tudo explicado aqui, tá bom? Essa apresentação vai estar disponível para vocês. E nesse e-mail vai ter um outro link e um outro código para que vocês possam acessar a gravação e baixar o conteúdo gravado, a gravação do webinar, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar um e-mail, vai ser um super prazer poder atender vocês via e-mail. Nem sempre eu consigo responder no mesmo horário, no mesmo dia. Às vezes a caixa está muito lotada, mas eu sempre respondo todo mundo, tá? Então você pode deixar, que eu não vou te deixar sem resposta, tá bom? Semana que vem, na quarta-feira, a gente vai ter uma sessão sobre Mendeley, comigo também, então fico esperando vocês para eu compartilhar com vocês um pouquinho também do que eu sei sobre Mendeley, tá bom? Muito obrigada, fiquem bem, se cuidem, até a próxima e tchau, tchau!